Olá, hoje nós recebemos aqui no estúdio do RDTV a deputada federal Rosa Neide, do PT, autora de 295 propostas, já fez mais de 109 discursos este ano e participou aí mais de 409 votações nominais. Deputada, obrigada novamente por estar presente aqui conosco. Dentre todos esses projetos e a sua atuação, eu gostaria que a gente iniciasse um pouco com os seus destaques. O que a senhora destaca de tudo que foi proposto e que foi uma conquista sua? Veja bem, eu estou muito feliz também de estar aqui com vocês. É importante ter a oportunidade de falar para a população aquilo que a gente faz, né? Eu considero muito importante a comissão externa de acompanhamento a queimadas e incêndios, que foi criada exatamente quando estava o incêndio do Pantanal, né? E que ela é uma comissão externa que ela vai até o final da legislatura. E a gente tem avançado bastante. PLs do controle do fogo, que a gente vai estar colocando em votação nos próximos dias no plenário da Câmara, e também tudo que a gente pôde fazer, não só pelo bioma Pantanal, mas pelos demais biomas brasileiros, junto às universidades, junto à ANA, junto a todos o INPE tem participado fortemente na construção de recomendações. Então, a comissão externa, para mim, é um trabalho muito forte, como os PLs em defesa das mulheres. Nós estamos no país que é o quinto mais violento do mundo com relação às mulheres, apesar de termos uma legislação que é considerada uma das melhores também do mundo, e Mato Grosso está sempre aí nos primeiros lugares em violência contra as mulheres. No ano de 2021, Mato Grosso desponta como o estado proporcional ao seu número de habitantes, com maior número de feminicídio, maior número de estupro e de agressão contra as mulheres. Então, para mim, isso é muito triste, como eu tenho certeza que para as mulheres e para os homens que têm responsabilidade, é muito difícil ver os dados do nosso estado dessa forma. Então, nós tivemos muitas leis, muitos PLs aprovados. Eu fui relatora do formulário Frida. O formulário Frida foi criado pelo Ministério Público e pela ONU Brasil, ONU Mulher Brasil. E esse formulário, ele permite que quando a mulher dá entrada ou no hospital, numa delegacia, ele seja logo preenchido para classificar a mulher, se ela tem baixo risco, médio risco ou alto risco de ser agredida ou de ser morta. E aí pode acontecer que, nesse momento, a tomada de decisão do gestor público não permita essa mulher ser acometida de um feminicídio. Aqui no estado, a gente já está na 9ª reunião com os representantes do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e de entidades que cuidam da questão da agressão contra as mulheres, e a gente está fazendo um trabalho para formar uma grande rede no estado de Mato Grosso, em todos os 141 municípios, na defesa da mulher. Então, a partir do formulário Frida, a gente começou a construir esse trabalho aqui no estado, e está um trabalho muito bom junto com a Secretaria Municipal de Cuiabá, junto com a Secretaria Estadual, a secretaria que defende as mulheres e cuida da questão das mulheres. Então, muitas entidades, muitas delegadas, juízas, defensoras públicas. Então, acho que é um trabalho muito significativo. Outro projeto aprovado é o Maria da Penha Vai à Escola, que é todo mês de março fazer um grande trabalho em todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, discutindo a Lei Maria da Penha. Então, a gente até tem homens que dizem, não é lugar disso na escola. E eu insisto que é a escola onde você tem as crianças desde pequenas, onde homens e mulheres podem aprender desde bem pequenos que mulheres e homens são iguais perante a lei. E que mulher não é para apanhar, mulher não é para obedecer, mulher é para viver na sua condição de pessoa de direito, cidadã de direito. Então, são alguns projetos de lei que eu considero muito importante e tenho batalhado muito, além dos programas de educação todos, que eu sou da Comissão de Educação, sou a coordenadora do Núcleo de Educação do Partido dos Trabalhadores, tem a aprovação do Fundeb, que foi uma luta muito forte, agora estamos na regulamentação do Fundeb, coordeno a Comissão da Regulamentação. Então, mulher, educação e meio ambiente têm sido fortemente as batalhas do meu mandato. A gente vê, não apenas na área da violência doméstica, mas também na política, a cota, né, de gênero para a mulher. A gente vê na área empresarial a luta pelo reconhecimento, pela igualdade de salários nos níveis mais altos, né, nas empresas. Existe todo um movimento de empoderamento da mulher.
E a mulher é quem está ali à frente, quem segura o touro à unha quando a família está se desfacelando ou precisa se sustentar. Na sua visão, deputado, o que falta para que a mulher realmente consiga alcançar esses níveis de poder? Porque a gente vê na história do Brasil, é praticamente recente a possibilidade da mulher votar. Né? O que é necessário, como mulher, o que a senhora acha que precisa ainda ser feito? Veja bem, Lídice, você lembrou de um ponto muito importante. A nossa história, né? A nossa história é muito perversa com relação às mulheres. A chegada dos homens europeus aqui, inclusive a gente ouve uma coisa assim, minha avó, minha bisavó, ela foi pega dente de cachorro e constituiu a família. Na realidade, ela foi uma menina estuprada, uma menina indígena, estuprada por descendentes ou europeus que aqui estavam, né? Então, as indígenas, elas foram fortemente estupradas. E depois as mulheres negras, quando chegaram aqui, ou elas foram ama de leite, ou elas tinham que servir ao patrão, né, como mulher. Então, a história das mulheres no Brasil é uma história do uso do corpo da mulher para satisfação masculina. Ela nunca foi para ocupar o espaço. E a mulher que foi muito forte, porque teve mulher eleita, por exemplo, antes do voto ser autorizado. Uma prefeita no Rio Grande do Norte, por exemplo, ela foi na justiça e exigiu e conseguiu o direito de ser candidata e de ser eleita e foi eleita. Então, assim, com muita luta, porque as mulheres historicamente foram negadas a ela o direito. E aí a gente sabe, por exemplo, agora na pandemia, já tem levantamentos que mostram cidades onde as mulheres são prefeitas, as pessoas foram melhores cuidadas na pandemia. Teve melhor atenção nos hospitais, no atendimento, no nível de vacinação. Tem esse olhar cuidadoso da mulher, que o homem reconhece e sabe que é assim, dá certo, dá fortemente certo na administração pública, porque é um olhar cuidadoso, um olhar humanizado para a sociedade. Então, falta o reconhecimento e ele não vem de graça. Não adianta nós ficarmos esperando, um dia vão reconhecer que nós mulheres temos tanta capacidade como homem e temos um olhar, que é um olhar importante para as questões mais delicadas da sociedade. Então a gente tem que lutar. Se não houver enfrentamento, nós não conquistamos nossos espaços. E tem muitos homens que nos ajudam a carregar as bandeiras feministas, e isso também a gente tem que reconhecer. Eu sempre digo, é bom as mulheres irem para a luta e os companheiros estarem ao lado. Nós somos 52% da população, 51% das eleitoras, 40% das filiadas em partidos. Então não tem por que dizer que mulher não gosta de política, que mulher não deve participar. Então nós estamos no momento agora na Câmara de enfrentamento, de querendo aprovar uma lei que tenha um número de cadeiras obrigadas para a mulher. Se olhar toda a América aqui, nós vamos ver que o pior país é o Brasil. O mais atrasado, o mais rico, o mais importante economicamente, mas o mais atrasado na participação da mulher. Você vê, a Bolívia já está há anos à nossa frente, o Chile agora teve até que ceder cadeira para os homens, porque as mulheres foram eleitas com tanto mais, e elas colocaram um dispositivo de quem tivesse menos, isso foram as mulheres que colocaram, iria ter que ter paridade e depois teve que os homens ocupar porque as mulheres tiveram mais votos. Então nós temos a Argentina aí chegando a 50%, o Canadá, de 33 países americanos avaliados, o Brasil ficou 34, o Brasil foi o 33º. Então nós estamos muito ruim em relação ao mundo. Se a gente olhar os parlamentos do mundo, mulheres com cotas, com alíquotas que foram colocadas, com dispositivos para garantir essa proximidade na paridade. Então, o mundo avançou muito na representação de mulheres. Se a gente vê alguns países também, que a mulher é a primeira-ministra, que a mulher é a presidente, a gente vê também que o desenvolvimento das questões sociais estão muito além dos demais. Então, nós precisamos realmente avançar, corrigir esse problema histórico do Brasil e avançar e ocupar o lugar. Então, é momento de... Aqui em Mato Grosso, 24 vagas na Assembleia Legislativa, uma mulher. 8 vagas na Câmara Federal, uma mulher. No Senado, nenhuma mulher. Agora, passamos um tempo aí sem ninguém na Câmara Municipal de Cuiabá. Agora, 2 mulheres, né? Então, a gente precisa dar passos rápidos e contamos com os homens nesse apoiamento. Falando ainda, então, nessa questão política, a gente está aí à frente, acompanhando, né, a reforma eleitoral, a discussão da volta das coligações, e uma das propostas seria justamente um dispositivo que prevê contagem em dobro dos votos para mulheres e negros. Como é que seria isso? A senhora concorda? Como é que
qual é a sua posição em relação a essa proposta, deputada? Nesse primeiro momento, que é a PEC 135, que foi votada em primeiro turno e que vai ser votada amanhã em segundo turno, tem um dispositivo que ajuda as mulheres, mas é assim, cada mulher eleita conta em dobro o fundo partidário. Então, os partidos passam a ter interesse em ter mulheres na disputa e mulheres sendo eleitas, porque ele aumenta o recurso. E aí a gente vê até hoje que, às vezes, o presidente do partido é homem, a direção quase toda é homem. No Partido dos Trabalhadores é obrigado à paridade. A gente conquistou isso internamente. Mas, mesmo assim, são 54 deputados, 10 mulheres, 44 homens. E nós somos o partido que tem mais mulheres. E por aí a gente vê, tem partido que não tem nenhuma mulher. Tem estado, por exemplo, no estado de São Paulo, o PT não elegeu nenhuma mulher. Então, para nós, isso é muito ruim. E a gente critica todos os partidos nossos também. Por mais que a gente tenha algumas conquistas, a nossa presidente nacional é mulher. E a gente ainda faz uma musiquinha lá, que no PT eu tenho fé porque ele é governado por mulher. Para até enaltecer a nossa presidente Gleisi, que é uma pessoa reconhecida. Mas a gente sabe que em todos os lugares, essa disputa, mesmo nos partidos de esquerda, onde as mulheres estão mais presentes, o PSOL tem uma bancada forte de mulheres, mas onde a mulher está presente, não é que os homens, no PT, não é um afrontamento dos homens, mas um silenciamento. Eu cobro todo dia, falei, e aí, vocês vão ajudar no plenário, falar do lugar das mulheres? Ah, vamos falar, tal. Mas eu tenho que estar cobrando. Hoje mesmo de manhã teve uma reunião Aí, Rosa não cobrou hoje ainda, falando, daqui a pouco eu vou cobrar. Porque, assim, parece que a gente tem que estar lembrando, olha, estamos aqui, né? Não podemos falar sozinhas. Então, nesse sentido, é um dispositivo que ajuda, depois de aprovado em primeiro turno. Houve uma reação masculina depois, dizendo, não, vai ser muito, não pode e tal. Aí, amanhã deve ter discussão sobre essa questão de mulheres e negros, né, ao serem votados e eleitos, o partido ter mais recursos, né, tanto no fundo eleitoral como no fundo partidário. E o que a gente está lutando é, para além disso, ter cadeiras garantidas, né? Como a Argentina tem, o Chile tem, a maioria dos países tem, então, de 30% a 50% de cadeiras de mulheres. Quando eu olho lá na Câmara, um auditório que é para 500 pessoas, né? Você olha, dificilmente você encontra um outro olhar feminino, porque dos 503, 77 são mulheres. Às vezes não estão todas presentes naquele momento. Então, para você encontrar o olhar que fala com você, que fala do lugar de onde você fala, que pensa algo parecido com você, não é fácil. Eu lembro muito a deputada Benedita da Silva, que teve alguns momentos que ela estava em 10 mulheres, né? E ela fala que não tinha um banheiro feminino ao redor do plenário, só tinha masculino. E quando ela reclamou, disse, mas não tem nem mulher aqui, só tem meia dúzia, para que esse banheiro? Né? Então, nós já tivemos o plenário sem banheiro para as mulheres, porque parecia que ali não era lugar de mulher. A gente avançou, a gente melhorou, mas a gente precisa de muito mais. Eu me lembro dessa discussão, só para situar o nosso internauta, nós estamos gravando essa entrevista na segunda-feira. A entrevista está sendo disponibilizada na terça-feira de manhã cedinho, então quando a deputada falou amanhã, é nessa terça-feira essa discussão. Exatamente, e isso ainda vai seguir, né? Porque depois que passar pela Câmara vai para o Senado também, né? Tem muita discussão Tem muito debate ainda em cima disso, né, deputada? Ainda falando sobre a questão de financiamento público, a senhora citou aí, já houve aí um posicionamento seu contra o aumento, né, do financiamento público de 2 bilhões para 5,7 bilhões. Por que essa posição? Às vezes o Ministério da Educação, que é o que eu mais fico próxima, o Ministério da Educação não tem dinheiro para comprar um ônibus para o município, nem para construir uma creche, enquanto a Câmara tem 30 bilhões, e aí o presidente do orçamento, o presidente da Câmara vão acertando ali para onde vai. Então, às vezes, vai coisas para lugares que não precisam, enquanto isso, o próprio governo, eu estou dizendo, eu não sou favorável a esse governo, mas eu gostaria que o dinheiro estivesse lá no governo, para a gente poder cobrar do governo as ações. E aí o dinheiro está ali na mão dos deputados, dos senadores, que eu não concordo. Aí outra coisa foi esse crescimento muito forte do bolo. Eu sou a favor do financiamento público de campanha, meu partido é a favor. Porque se não tiver financiamento público, aquelas pessoas determinadas, engajadas, mas que não têm condições de fazer uma campanha, ele nunca vai poder concorrer, ele não entra. Então, eu sou a favor. E também não tem empresa financiando, pessoas físicas dando milhões de recursos aí para alguém. Só que a gente tem que colocar os pés no chão nesse momento, o país está numa pandemia, muita gente sofrendo, precisando de investimento. Eu sou a favor que aumente o Bolsa Família, que ajude as famílias mais pobres, que a gente crie emprego para a população que tem 14 milhões de desempregados, não é na surdina
daqui a pouco era 2 bilhões, corrija conforme está na lei, corrigir pela inflação, né? E aí vai para quase 6 bilhões, então por isso eu votei contra. Bom, a gente acabou de acompanhar recentemente a votação, o arquivamento, na verdade, né, da PEC do voto impresso, e o seu voto foi contra, né? Por que a senhora é contrária à impressão do voto? Veja bem, Lides, eu respondi isso para muitas pessoas e todos que me passam mensagem, pedem, pessoas de boa fé, eu estou sempre respondendo. Porque assim, não houve desenho nenhum por parte de quem está propondo o voto impresso que convença. Porque tecnologia tem que ter um desenho e depois ele se transformar num instrumento tecnológico e a gente experimentar para ver se dá certo ou não. Então, qual é a ideia? O mesmo software que eu voto hoje é o que está sendo proposto para ele indicar uma impressão e uma impressora do lado imprimir. Se eu tenho como burlar o voto hoje na urna, alguns dizem que pode burlar, então esse mesmo burlamento vai acontecer na hora de imprimir o voto. Então não havia nenhuma diferença. Pode ser, e eu sou sempre uma pessoa aberta à mudança, pode ser que se proponha ainda um processo mais transparente do que é hoje. Se houver, vou estar favorável. Agora, nós íamos investir 2 bilhões e meio em rapidamente criar um dispositivo para impressão do voto, né, que custa hoje o STF e o TSE fizeram os cálculos, 2 bilhões e meio, por uma coisa que ninguém tinha segurança nenhuma. E o Brasil sabe o que significa imprimir voto. Nós já tivemos em Cuiabá, elegeu o Padre Pombo, governador, eu era adolescente. Cadê a urna? Ficou boiando no Rio Cuiabá e depois tal. Isso era no Brasil inteiro, eu vim da Bahia e os votos voavam, iam ao vento. Não, o voto vai ser contado em seguida. Quem vai contar esse voto? Quem vai garantir a guardar esse voto, ele ficar guardado para quando alguém pedir para corrigir? Eu discordo, meu voto não foi certo, eu vou pedir a recontagem. Onde estará essa urna? Quem estará guardando essa urna? Em cada distrito, em cada lugarzinho deste país, onde será guardada essa urna? Esse processo, que já foi antigo e não deu certo, ele não está desenhado. Alguém fala assim, não, mas é assim, eu votei, cai numa urna, depois vai e conta. Ninguém perguntou quem vai contar, quem vai guardar, quem vai fiscalizar. Então, é um processo muito ruim o que estava sendo proposto. Eu não vou dizer que nós não temos que ter mais segurança. Eu ouvi dos técnicos das próprias Forças Armadas, técnico da área de TI, dizendo que a urna é extremamente segura, fazendo todo o levantamento e mostrando a segurança da urna. Mas claro que tudo muda. Você vê um hacker entra no Banco Central, um hacker entra lá na presidência dos Estados Unidos, entra em qualquer software dos mais seguros do mundo, né? E uma urna de papel se troca na maior velocidade também. Então, tem que ter realmente maior segurança, mas tudo dentro de uma lógica. O que foi proposto agora é sem lógica e não dava nenhuma segurança, muito pelo contrário. Tinha mais risco de fraude do que o modelo que nós temos hoje. Bom, as suas críticas ao atual governo, né, o presidente da República, Jair Bolsonaro, geraram aí uma tentativa de moção de repúdio por parte do deputado Gilberto Kattani, do PSL. Como é que repercutiu isso no meio político? Como é que a senhora analisa essa situação hoje que a gente vê? Aí eu amplio um pouco mais esse debate em relação às críticas que são proferidas contra, né, o chefe do nosso país e que às vezes não são aceitas como uma forma de liberdade da democracia, né? Qual é o que a senhora viveu nesse tempo a partir dessa tentativa de moção, dessas perseguições, digamos, depois disso? Eu estava até em Brasília, só no finalzinho da tarde, que eu soube que estava acontecendo. Já tinha acontecido a situação. Quero de público agradecer os deputados que se pronunciaram, que foram muito respeitosos comigo. Não só os dois, Lúdio e Barranco, do Partido dos Trabalhadores, mas os demais que não são do meu partido. E quero dizer assim, por ser mulher, já é a primeira tentativa que eu sinto a agressão por ser mulher, né? Como se mulher não tivesse direito. E a liberdade de expressão do parlamentar é algo constitucional. Eu fui na tribuna da Câmara, né? Eu usei a tribuna para dizer do que eu pensava do presidente, sem nenhuma palavra que alguém possa considerar uma palavra agressiva. Mas nem é do meu perfil, né? Eu vejo deputados agredirem fortemente uns aos outros ou a população de forma geral, não é meu caso. Mas dizer a verdade, eu sempre digo sem
sem titubear. E o presidente da República, o atual presidente, não é porque eu sou contrária a ele, eu gostaria de poder elogiá-lo, eu gostaria de poder dizer, olha, ele fez um projeto de lei que merece o nosso aplauso. E eu votaria sem pensar duas vezes favorável, se for bom para o país. Infelizmente, o que ele propõe só é invadir terra indígena, desmatar a área amazônica, é envergonhar o Brasil diante do mundo com muita atitude ruim, é falar coisas assim, como o presidente da República fica falando besteira o dia inteiro naquele cercadinho que ele arrumou agora na frente do Palácio do Planalto, induzindo a população ao erro. Porque eu digo assim, às vezes você induz o outro ao erro. E eu cresci ouvindo da minha família assim, casa de pai, escola de filho. Então, o pai aqui é a representação maior do presidente da República, que é a pessoa que influencia o país. Foi eleito, eu respeito. Eles não respeitaram a presidenta Dilma eleita. Eu respeito o presidente Bolsonaro, ele foi eleito. Mesmo eu não votando nele, ele foi eleito. Mas o que ele fala induz o povo ao erro. E aí é muito ruim. E aí chega um deputado, ele tá desrespeitando o próprio modelo do legislativo brasileiro, que no legislativo brasileiro, diante da tribuna, eu tenho minha liberdade de proferir o que eu penso, como ele tem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ele pode dizer o que ele pensa, e se ele disser alguma coisa que afronte, ele responda por isso. Se eu disser alguma coisa que afronte alguém que eu não estou dizendo a verdade, eu tenho que comprovar o que eu estou dizendo. Então, é minha responsabilidade e a responsabilidade dele. Então, ele está na tranquilidade dele de propor, e eu fico muito tranquila em ter recebido o elogio e o apoio dos deputados estaduais do estado de Mato Grosso. Qual a sua expectativa para as eleições de 2022? A gente sabe já que o ex-presidente Lula já está, né, se articulando para sair a candidatura. A deputada Rosa Neide será também reeleita? Como é que estão sendo aí esses bastidores, deputada? Então, Lídice, eu me candidatei pela primeira vez, né, deputada federal. Eu já fui vereadora, mas não tinha intenção. Foi assim meio no susto, mas estou fazendo o meu mandato. Eu acho que eu trabalho em torno de 18 horas por dia, né? Eu sempre dormi muito pouco e aproveito nesse momento de pandemia, de estar em casa, de estar fazendo esse trabalho online, que ajuda a gente a avançar em muitas discussões. Então, eu trabalho muito, eu trabalho para corresponder ao voto do povo de Mato Grosso. Porque eu acho que quando a gente é eleita, a gente tem que devolver. Eu sou uma funcionária pública que me sinto na obrigação de bater meu ponto às 7 da manhã e trabalhar até o momento que tem reuniões, 11 da noite, meia-noite, tem sessão, estou sempre presente. E aí é essa decisão até esse momento a minha decisão é candidata à reeleição, né? Junto com o meu partido, junto àqueles que não são do meu partido, mas me apoiam, né? Muita gente que me apoia que não é do partido. E a questão do presidente Lula, eu vi em todas as reuniões que participei com ele, o presidente Lula não tinha a intenção de ser o candidato a presidente nesse momento. Tem 75 anos de idade, eu tenho certeza que ele queria estar mais tranquilo. Mas ele é uma pessoa muito exposta, muito determinada. Eu tenho 58 anos, acabei de fazer 58 anos. Aí, quando eu me dá um desânimozinho, eu me lembro dele, né? Porque ele é animado da hora que acorda, da hora que dorme, uma pessoa sempre para cima. Aí ele disse, o país não pode ficar assim, não pode ter 14 milhões de desempregados, não pode ficar salário mínimo sem ter aumento, não pode ficar os alunos mais pobres sem a universidade. Então, se o nome que mais tem condições de disputa é o meu, eu coloco o meu nome. E a partir daí ele começou a construir, discutindo com todo o país, um novo projeto, né, que eu acho que o projeto que ele desenvolveu como presidente foi um bom projeto, mas aqui agora nós estamos num momento novo, nós vamos estar num momento de saída de pandemia, nós vamos estar com um país muito mais desgastado do que estava no momento que ele foi presidente. Então, ele já está nessa reconstrução. Hoje, por exemplo, hoje, amanhã, essa semana que nós estamos aqui, a semana inteira, ele está no Nordeste, discutindo com todas as lideranças. E eu espero muito que o projeto que ele apresente para o país seja um projeto que ajude o nosso povo a viver melhor. E por isso estou muito entusiasmada. E aqui em Mato Grosso também a gente está conversando, a gente está esperando o término dessa chamada reforma eleitoral. Porque sem as regras estabelecidas, você não sabe, vai ter coligação, não vai apoiar, o PT vai sozinho. Então, a gente tem que esperar. Eu espero que até a próxima semana a gente tenha um quadro melhor desenhado, já indicado, e a gente pode estar consumando algumas conversas que já estão acontecendo aqui no estado. Que partidos seriam, digamos, próprios para coligar, caso possa sair as coligações com o PT? Então, no país, a orientação nacional é o PCdoB, o PSB, o PDT, né, o Rede.
Então, assim, são partidos que já estão muito próximos, porque agora, por exemplo, foi aprovada a federação. O Senado tem que confirmar. Eu gosto da federação, porque a federação não é coligou, é que nem casou e descasou. Não. Casou, tem que manter durante os 4 anos um projeto integrado, né? Porque hoje as pessoas coligam, os partidos coligam só para função eleitoral, né? E aí parece que você não. Duas ideologias muito diferentes se juntam, as pessoas votam, aqueles votam se juntam, mas uma pessoa não tem nada a ver com a outra. E aí depois você fala, votei nessa pessoa, pensei que ele se comportaria assim, e ela não se comporta. E na federação não, você junta aqueles que estão mais próximos, mais afinados. Isso já está aprovado, se também acontecer isso no Senado, a gente vai poder organizar uma federação, por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, e ter um projeto comum. E esse projeto comum é o projeto do estado, o projeto do país. Então, esses são os partidos que mais se afinam. Não quer dizer que um outro não pode agregar e somar e assinar junto um projeto para o estado de Mato Grosso. Bom, deputada, alguma questão que a gente não abordou, que a senhora gostaria de trazer aqui para a gente finalizar? Olha, Lídice, eu quero lembrar ao povo de Mato Grosso, especialmente, que nós estamos aí de novo nos primeiros lugares em queimadas, né? E esse é o estado que mais produz grãos do país e que mais produz carne. E quando a gente fala dos grãos, a gente exporta, os grãos de exportação, a gente praticamente exporta, é o que mais exporta grãos. E nós exportamos tudo in natura. O emprego que gera da soja, por exemplo, claro que gera algumas coisas aqui, porque tem o agrotóxico que vende aqui, tem o translado dos grãos em caminhões ou na ferrovia, isso gera emprego, mas a grande maioria dos empregos da soja industrializada acontece lá na China, acontece na Europa, não acontece aqui. Então nós já temos esse prejuízo, que é o prejuízo do emprego. Agora, se nós não cuidarmos de ter um solo bem cuidado, mantermos a umidade. Eu que estou na comissão externa de acompanhamento às queimadas em biomas, a gente está vendo o INPE todo dia dizendo o quanto a chuva está diminuindo ano a ano no planeta e fortemente em nosso país. Então, se nós não cuidarmos, daqui a pouco Mato Grosso não pode mais produzir, porque nós não vamos ter umidade. Eu vejo aqui os produtores de soja mesmo, no momento que a chuva demora de chegar, ou demora, o período chuvoso demora, fica muito tempo chuvoso, aí já era época de colheita, chovendo, não dá para colher. Então, se nós desorganizarmos o clima, ao ponto de mudarmos o modelo de estações, nós passaremos a não produzir. E nós vamos diminuir a possibilidade de vida no nosso solo. Então, é disso que eu quero lembrar, que a questão da natureza, a defesa da natureza, deve ser feita por todos nós. E a gente tem que cuidar disso com muito afinco. Então, fica o alerta aí. Deputada, muito obrigada novamente pela sua presença aqui. Eu estou feliz de estar aqui com vocês, ainda bem 2 moças aqui. É muito importante as mulheres ocupar o espaço e a gente sempre defender as mulheres, e as mulheres ter garra para dizer sim, não, e para ocupar o lugar que é de direito delas. Muito obrigada pelo espaço. Nós ouvimos a deputada Rosa Neide, do PT, deputada federal, e essa entrevista então fica disponível no nosso canal no YouTube, no site RD News, nas nossas redes sociais. Curta e compartilhe. Até a próxima.